Sinergismologia, página 2, quarta linha. Explicar, por favor, o sinergismo evolutivo, a acabativa da Ressex, a acabativa da Recim. Isso aí é um sinergismo interessante. A Ressex mexe com as tarefas, né, do dia a dia, vamos dizer, o que é mais externo. E a Recim mexe muito mais com aspectos intraconscienciais. Uma coisa bate na outra. É muito difícil, por exemplo, fazer só Ressex sem chegar na Recim. E acho que também muitas Recins geram Ressex. O inverso também é verdadeiro, embora normalmente a Ressex chegue antes que a Recim. Então, veja, acabar uma reciclagem ela é importante para a gente poder criar neossinapses. Se a coisa ficou meio tumultuada no meio da confusão e você acha que já resolveu o problema, pode ser que aquilo não fique sólido e o problema retorne daqui a um tempo. Então, essa acabativa é justamente aquela fase de manutenção, a manutenção da reciclagem. Quanto que eu consegui manter esse padrão novo, tanto extraconsciencial quanto intraconsciencial. E eu penso que essa acabativa, ela não é rápida em muitas situações. Bom, principalmente na Recim não é nada rápida. A Ressex pode até ser, por exemplo, tem lá a professora Kátia, né? Ela mexe muito com bagulhismo. Então, você vai lá, a pessoa vai lá, limpa a casa. Até certo ponto, se você limpou tudo, naquele momento você acabou. Né? Mas a Recim não é assim. A Recim, ela exige de você um pouco mais de manutenção. E a gente vê que muitas pessoas se frustram porque elas acham que a Recim foi assim, ó, já resolvi, ó, já entendi. E aí passa 2, 3 meses, ela volta e ela tem uma recaída. Não é que ela teve uma recaída apenas, é porque a Recim ainda não se solidificou. Ela precisa de mais tempo. Então, essas acabativas, elas exigem aquilo que se perguntou agora há pouco, paciência. É preciso paciência, né? É preciso manutenção para que se consiga realmente uma acabativa satisfatória nas nossas autoconquistas. Linha. Comentar a técnica de saber parar no momento certo. A técnica de mais um ano, só um pouquinho. Quarta linha. Aqui, a quarta linha. A técnica de saber parar no momento certo. Isso é interessante. Há casos, há pessoas, há situações, há contextos, né, em que se abre uma tarefa e aí a pessoa vai e ela não larga o osso mais. E ela fica pegada naquela tarefa, naquela posição, naquele papel, naquele contexto, naquele status, naquela, até certo ponto, zona de conforto. E ela não consegue passar o trabalho, ela não consegue abrir mão dos compromissos. E aí o que acontece? A evolução continua, a vida continua e outras coisas vão chegando por trás para ela também. E ela vai se acumulando porque ela não abriu a mão do que ela já tinha que abrir, mas as outras incumbências estão chegando porque a vida não para, e aí vira um caos. Então, veja, saber parar no momento certo, e muitas vezes, é saber abrir mão. Então, ela abre mão daquela condição, daquela postura, daquele papel, daquela atividade, não por omissão deficitária, mas é porque realmente o ciclo acabou. Outras pessoas chegaram, por exemplo, para o trabalho. Há uma necessidade de crescimento do grupo. E quando há uma necessidade de crescimento do grupo, provavelmente vai haver uma descentralização de poder. Então, o poder vai estar na mão de mais gente, modo de dizer, né, nesse poder, eu estou dizendo positivo. São mais pessoas com mais responsabilidade em determinadas tarefas, então ela tem que abrir mão. Isso é um caso, tá, que a gente pode pensar. O outro caso é a pessoa, voltando de novo para o nosso caso de livro. A pessoa, ela já terminou o livro dela, está mais ou menos bom, mas ela fala assim, não, mas eu tive uma ideia essa noite, fora de série. E eu, então, com essa ideia nova, eu estou pensando em abrir uma nova sessão do livro. Eu estou falando isso, gente, porque eu já vi. Aí ela abre uma nova sessão do livro, que tem mais 5 capítulos. E ela vai, trabalha, fica bom. Aí, de repente, quando já está mais ou menos bom, ela fala, não, mas agora eu estava pensando. Então, veja, ela tem dificuldade de botar um ponto final.
É interessante isso. É um processo pensênico, entende? De abrir janelas e não fechar nenhuma. E aí a pessoa se frustra, porque ela não conclui. E aquilo eu penso que é um problema, assim, de circumpensene, né? Ou então, quem sabe essa pessoa tenha medo de acabativa, ela tem medo da responsabilidade do produto final. Eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso. Mas eu conheço situações assim, que só abrem janelas e não fecham nenhuma.